Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre doença de Alzheimer e exercício físico. A população mundial está vivendo mais e, consequentemente, as demências estão aumentando. Estima-se que mais de 46 milhões de pessoas no mundo viviam com demência em 2015. A previsão é que esse número quase dobre a cada 20 anos. Em 2030, pode chegar a 75 milhões de pessoas e mais de 130 milhões em 2050. De todas as demências, a doença de Alzheimer é a causa mais comum e ela é responsável por cerca de 60% dos casos. A doença de Alzheimer pode ser definida como uma doença crônica que provoca a degeneração das células cerebrais, causando a demência. Não há cura para o mal de Alzheimer. Alguns estudos mostraram que a doença de Alzheimer começa há 20 anos ou mais antes dos sintomas aparecerem. Ocorrem pequenas alterações do cérebro que são imperceptíveis para a pessoa afetada. Somente após anos de mudanças cerebrais, os sintomas aparecem, como a perda de memória, problemas de linguagem e declínio cognitivo severo e progressivo, interferindo nas atividades da vida diária. A doença de Alzheimer é mais comum em pessoas com mais de 65 anos, mas pode acometer também pessoas mais jovens. Estima-se que quase 6 milhões de americanos tenham a doença em 2020. E podemos observar também um aumento crescente na taxa anual de mortalidade por Alzheimer. No Reino Unido, o número de mortes de mulheres por demência e doença de Alzheimer vem crescendo ano a ano. De 2001 a 2010, a maior causa de morte em mulheres eram as doenças isquêmicas do coração. De 2011 em diante, a demência e a doença de Alzheimer passou a ser a principal causa de morte. Há um fator de risco genético para a doença de Alzheimer. Em humanos, existem 3 alelos da apolipoproteína E, ou ApoE, numerados em 2, 3 e 4. Desses, a ApoE4 é o maior fator de risco genético para a doença. O ApoE4 é um gene inflamatório que está associado à ativação da NF-κB, que promove a inflamação. Se uma pessoa herdar uma cópia do ApoE4, aumenta o risco de desenvolver a doença em 3 vezes, em comparação com aqueles que têm 2 cópias do ApoE3. Aqueles que herdam 2 cópias do ApoE4, o risco é de 8 a 12 vezes maior. Além disso, os indivíduos nessa situação são mais propensos a ter a doença de Alzheimer em idade mais jovem. O ApoE2 é o gene mais protetor contra a doença, mas apenas 5% da população tem esse gene. O ApoE3 é o gene mais comum e tem incidência em 75% da população. O ApoE4 está presente em 20% da população. 50% dos pacientes diagnosticados com doença de Alzheimer têm esse gene, o ApoE4. Existe um teste genético para saber se a pessoa é ou não é portadora do ApoE4. A doença de Alzheimer é causada pelo acúmulo de placas amiloides que grudam nos espaços entre os neurônios. Esses espaços, também chamados de sinapses, são a região onde os neurônios se comunicam entre si. E os danos causados pelas placas amiloides nessa região têm consequências devastadoras, ou seja, as sinapses param de funcionar. Outra anormalidade encontrada na doença é a grande quantidade de emaranhados entrelaçados de proteína tau. Então, o cérebro de um paciente com doença de Alzheimer exibe placas amiloides e grande quantidade da proteína tau.
Para identificar a presença desses componentes, existe o PET, ou tomografia por emissão de pósitrons, e também pode ser feita a análise do líquido cefalorraquidiano. Esse estudo propôs que a proteína beta-amiloide se acumula no cérebro logo no início da doença, e ela já atinge um platô no momento em que os sintomas clínicos aparecem. Ocorre também lesão e disfunção neuronal mediada pela proteína tal. No estágio seguinte, ocorre o comprometimento cognitivo leve, com maiores alterações na estrutura do cérebro e declínio na memória do paciente. E nos estágios mais avançados, a demência torna-se severa. A doença de Alzheimer pode existir em 3 subtipos diferentes e muitas vezes em combinações desses 3 subtipos. São eles o inflamatório, o trófico e o tóxico. O subtipo inflamatório ocorre na presença de infecções, dietas ou outras causas. É importante reduzir os níveis de glicose no sangue e a resistência à insulina. O subtipo inflamatório ocorre com mais frequência em portadores de 1 ou 2 alelos do ApoE4. Como resposta protetora à inflamação, o cérebro produz beta-amiloide em resposta às toxinas, como o excesso de glicose no sangue, por exemplo, impedindo que essas toxinas danifiquem os neurônios. Mas se o estímulo persistir, o cérebro acumulará as placas amiloides. No subtipo trófico, ocorre o declínio e escassez de nutrientes, como a vitamina D e o ácido fólico, escassez de hormônios, como estrogênio, progesterona, testosterona e o da tireoide, e escassez de outras moléculas de sustentação cerebral, como o BDNF. Nesse subtipo, não há evidência de inflamação. No subtipo tóxico, ocorre quando o cérebro é invadido por metais tóxicos, como o cobre e o mercúrio, ou por biotoxinas, como as micotoxinas produzidas por fungos. Ele é mais comum em portadores do gene ApoE3, e muitas vezes esse subtipo coincide após um período de grande estresse. O exercício físico é considerado uma estratégia terapêutica para o tratamento e prevenção da doença de Alzheimer. Vários estudos mostraram que combinar exercícios aeróbios e resistidos em intensidade moderada, 4 a 5 dias por semana, com sessões de 45 a 60 minutos por dia, são benéficos para a função cognitiva em idosos saudáveis e, portanto, pode prevenir a doença de Alzheimer. Os benefícios mais relevantes do exercício físico para a cognição são os seguintes: reduz a resistência à insulina, que desempenha um papel fundamental para a doença de Alzheimer. Aumenta a produção de BDNF, que é uma proteína que estimula a produção de novos neurônios e fortalece os que já existem. Aumenta o tamanho do hipocampo, que é uma região crucial para a memória e que encolhe com a doença de Alzheimer. Melhora o funcionamento vascular, que é fundamental para a saúde dos neurônios e das sinapses. Melhora os níveis hormonais de vários hormônios, como a testosterona, por exemplo. Melhora o sono, que é outra necessidade cognitiva. O exercício moderado praticado com regularidade reduz o estresse, um gatilho-chave da inflamação que contribui para a doença de Alzheimer. E aumenta os níveis de irisina, que é uma miocina induzida pelo exercício físico. Esse estudo recente foi feito por brasileiros. Eles verificaram inicialmente que os níveis de irisina estão diminuídos no cérebro de pacientes com Alzheimer. Depois, eles treinaram camundongos modelo da doença,
Foram 5 semanas de natação, 5 dias por semana, 1 hora por dia, em intensidade moderada. Eles constataram um aumento nos níveis de irisina no cérebro e na periferia, atenuando deficiências sinápticas e de memória. Portanto, podemos concluir que o exercício físico pode ser um aliado importante, não só na prevenção, mas também na redução do declínio cognitivo associado à doença. Muito obrigada e até a próxima aula.